Meus amigos e minhas amigas, cá estamos, mais uma semana, episódio número 7, já são 7, do Canto do Benfica, numa semana que eu tenho sempre a tentação de dizer que é um bocadinho mais especial do que a maioria das semanas no futebol português, porque primeiro o Benfica ganhou e vamos ter que falar disso. Sinto, João Paulo, que estamos a entrar aqui uma espécie de... Eu não quero ser demasiado otimista já, até porque nós não costumamos ser muito otimistas aqui neste podcast. Exatamente, nós somos acusados do oposto, mas eu não me quero deslumbrar já, mas vamos falar de alguns sinais que vão sendo dados, alguns sinais objetivos que são transpostos para vitórias, e vamos obviamente tentar lançar dentro do possível o derby, que também é clássico de Portugal, com o Sporting na sexta-feira no Estádio da Luz. São estes os dois grandes temas que vamos abordar neste episódio e resgatando novamente o João Paulo à conversa. Nós não temos convidado hoje, sinto que a malta já não quer vir. O que é que tu achas? Percebo, não é? Eu não queria fazer nada connosco. Primeiro que tudo, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, em função do que a malta nos estiver a ver ou ouvir. Dizer que se este é o episódio 7, tenhamos aqui um dilema, que é o episódio Nené, episódio Taquara, episódio Poborski. Qual destes escolhias? Ui. Essa é a tua pergunta, não, já de entrada? Não é, mas que eu ia te dar espaço. Não. Eu vou dar a pergunta. Ui. Então, enquanto tu vais pensando nisso, eu vou eu já tenho a resposta para te dar. Já tenho a resposta para te dar, apesar de gostar, obviamente, dos três. Porque o vi mais Taquara Cardoso. Ok. Sem dúvida. Eu adorava o Poborski, mas o Poborski era quase um oásis a João Vieira Pinto, num Benfica que não era Benfica. O Nené eu era demasiado miúdo, ou melhor, nem não vivi o Nené ao vivo, chamemos-lhe assim. Portanto, Cardoso indiscutível. Cardoso indiscutível. Aproveitando a boleia, a pergunta que eu trago hoje é uma pergunta relativamente recente. Okay. Quer dizer, a pergunta é recente, que ainda vou fazer agora, não é? mas a questão também é, não é? Lembraram o 14 de maio de 2005, minuto 83, Benfica Sporting, Estado da Luz, o Benfica do Simão, do Luizão, do Ricardo Rocha, do Nuno Gomes, Mantorras, Nuno Assis, bola para o Luizão, cabeceamento, não há nenhuma falta sobre o Ricardo. Eu vi recentemente novamente a imagem, continuo a dizer que não há falta nenhuma, mas ok, podemos falar sobre a mão de Deus, okay. Não, sobre esse golo, Luizão, e a pergunta é muito fácil. É quem é que marca a falta e cruza para o gol do Luizão? Quem é o jogador do Benfica? Sabes que a minha cruza? Eu sei que o que é que vocês vão todos pensar. Mas não foi. Tudo que pensarem está errado, amigo. Está. Eu acho que sei a resposta. Giro. Boa pergunta. Porque eu acho que quando eu faço esta referência foi intencional. Eu lembrei o Simão, o Luizão, Ricardo Rocha, Nuno Gomes, estou-vos a mandar para canto. E não disse, acho que é o nome do jogador. O título de 2005, que é celebrado depois na semana seguinte no Bessa. Eu diria que é celebrado no Bessa, é celebrado no país todo, mas nós trazemos sempre esta questão aqui porque acho que é inerente e faz parte, e quem achar que nós abusamos nesta questão está à vontade de o dizer, mas nós somos de facto do Norte, somos de facto da zona do Porto, da cidade do Porto. Ter sido campeão no Porto, aquelas imagens da saída do Bessa no aeroporto Francisco Sá Carneiro, é das coisas mais memoráveis e inesquecíveis para o resto da minha vida. O aeroporto do Porto nunca ouvi assim naquela semana da derby de clássico. Temos que ir. Começamos por aqui, mas ainda vai haver mais Benfica Sporting. Vai sim, senhor. Mas antes disso tudo, vamos recuperar o jogo do fim de semana. Sim. Vamos viajar até à Choupana para e eu não me quero esquecer disso. Houve jogo e acabou no dia. Acabou no dia, portanto, fazer não há uma meia-culpa, é um bocadinho meia-culpa, não é? Deixamos aqui. São Pedro, não é? Portanto, obrigado. Um clima e uma temperatura, um tempo espetacular na Madeira e na Choupana. E uma vitória, João Paulo, e esta é a minha primeira pergunta para ti, para refletirmos um bocadinho sobre isso, que, na minha opinião, foi muito mais sofrida do que era necessário. Porque
o jogo do Benfica esteve... Do que a qualidade do jogo. Do que a qualidade do jogo. Isso. É isso. O Benfica não foi perfeito, longe disso. E também vamos falar aqui de uma questão muito particular. Mas acho que a forma como o Benfica esteve tão perto de perder pontos, ou até de perder o jogo mesmo, num jogo em que me parece que teria sido manifestamente injusto. Portanto, foi sofrimento a mais para aquilo que o Benfica jogou. Sim, estou de acordo. Primeiro, nós defrontamos uma equipa que está muito bem trabalhada. O Nuno Margarido, creio que é assim. Tiago Margarido. Nuno Margarido. Sim. Nuno Margarido é um colega de profissão. Tiago Margarido, que eu conheço do trabalho que ele fez aqui no Canelas. E portanto é uma pessoa com um trajeto essa é uma carreira ascendente, espetacular do Tiago Margarido. Fica aqui ascendente, fica aqui o aplauso e o reconhecimento para a qualidade do trabalho que ele tem feito. E portanto o jogo do Benfica foi um jogo contra uma equipa que em casa é muito forte e que tem vindo a fazer um campeonato com alguma qualidade. E acho que foi um dos melhores jogos do Benfica no seu todo, pela qualidade do jogo que o Benfica teve. Sublime. Acho que foi isso, estamos de acordo. É melhor, muitas vezes nós dizemos assim, é melhor o resultado que a exibição. E eu acho que a exibição foi melhor do que o resultado. E portanto, dizer que concordo contigo, que aquele sofrimento do final foi excessivo. Bota sofrimento nisso. Mas também é verdade que às vezes estes jogos têm um efeito emocional positivo. Sem dúvida. E quem sabe estará aqui um clique para... Sim. Estivesse o Benfica a fazer uma temporada melhor em termos de exibições e de resultados, e estaríamos aqui a falar da estrelinha de campeão. Certo. Eu acho que se o contexto até agora fosse diferente... É o tipo de jogo que se diz a estrelinha de campeão. Se ganha quando se é campeão, e esperemos nós que tenha sido essa estrelinha a aparecer. E acho que resulta muito, tentando olhar para o jogo, eu acho que resulta da capacidade que houve de encontrarmos o número 8, que é o Fred, que de facto faz bem aquela missão. Exato. Já vamos o que falar nos disso leva a uma questão delicada sobre a presença do Rios ou do Enzo. Tenho isso guardado para a antevisão ao Sporting. Porque eu acho que o jogo se torna melhor com o Fred sem dúvida, naquela posição. Sem dúvida. Depois acho também que não deixa de ser curioso, assim como a análise macro, a entrada dos dois extremos, que tem levantado aquela questão se devem ou se não devem jogar. Sim. E o que é verdade é que eles os dois acabam por ser importantes na decisão do jogo. Tal e qual. O que não retira nada ao que se passou antes, porque de facto a equipa do Benfica jogou bem sem eles. Não é? Sim, foi. Não precisava, digamos assim. Mas depois tem esta contradição do jogo se resolver quando eles, claro. Quando eles entram e fazem a diferença na parte final. Também vamos falar disso para não avançar. Lá estás tu a querer furar o guião. Eu tinha anotado aqui a palavra para não me esquecer, porque eu queria mesmo usar esta palavra. E vou começar por introduzir o que quero dizer a seguir, dizendo que pode ser aquilo que se chama efeito placebo, ou seja, algo que não é bem real, mas que nós sentimos que está a fazer efeito. E nós temos sido críticos, não só da equipa, do próprio José Mourinho em muitos momentos, a questão violenta como ele chamou o plantel à razão e alguns jogadores a seguir ao Atlético e antes, nós dissemos aqui abertamente que não tínhamos a certeza se poderia ser bom ou não para a equipa. A verdade, e repito, pode ser efeito placebo, pode ser circunstancial, mas eu acho e consigo ver, e claro que o jogo foi ganho na emoção, é uma daquelas vitórias que tu dizes que podem empolgar, mas já tivemos Amsterdão também, dentro de todo o sofrimento que foi Amsterdão, entrada muito forte, depois o Benfica sofre um bocadinho, fecha no fim. Eu acho que a questão da alma, da atitude competitiva, que nós falávamos aqui e que nós achávamos que Mourinho apontava sobretudo à falta disso, eu acho que a equipa está melhor. Eu sinto isso. Não sei se concordas comigo, mas eu acho que há ali algo mais. Acho que mexeu positivamente com a cabeça dos jogadores. Não me custa. Eu acho que até escrevi isso. Se há coisa em que eu espero não ter razão nenhuma, é nessa. Sem dúvida. Tomara que venha aqui no último episódio dizer fomos campeões e eu já não acreditava. Aliás, eu disse no dia não sei o quê, que não acreditava nada. Portanto, está tudo certo. E eu gosto de olhar para isto do ponto de vista da competição e não da atitude das pessoas. Eu tenho dito isto várias vezes. Sim. Eu não coloco em causa que os jogadores querem. O que eu posso admitir é que os jogadores, num determinado contexto, não dão exatamente aquilo que poderiam dar. Isso eu percebo. Mesmo nos nossos empregos, se calhar há dias em que estamos a trabalhar
pensem na rotação dos discos. Há discos que andam uma rotação. Se for para... O pessoal está a precisar de discos, mas o que é isso dos discos? Malta, por esta altura, ao 7º episódio, vocês já deviam saber que há sempre um momento no episódio em que o João Paulo traz um talento que ele tem. Mas que não tem nada a ver com isto. Rotações, andar mais depressa ou andar mais devagar. Quer dizer, eu posso ir correr a maratona e fazer muitos quilómetros. E posso correr os 100 metros, ambos são corridas. Eu não faço nenhuma das duas, fica já a saber. Os 100 metros eu era capaz. Mas o piquezinho dos 100 metros? Exatamente. Okay, mas para dizer o quê? Talvez. Que no fundo, eu estou a tentar dizer com isto é que eu não coloco em causa a competência dos jogadores no sentido macro. Eu posso achar que aquele jogador é mais competente, sei lá, eu acho que o Otamendi foi completamente incompetente na forma como aborda aquele lance que dá o gol do Nacional. Mas eu não coloco em causa a ética nem o compromisso dos jogadores. Lógico. Agora, isso não significa que eles não estivessem a jogar abaixo da rotação. Pá, às vezes é preciso correr mais um bocadinho, é preciso dar mais um bocadinho. Será que o estão a dar? Eu também acho que isto decorre da organização. Eu acho que a equipa começa também a estar mais organizada. O Mourinho começa a ter a capacidade de pôr a equipa a jogar mais como ele quer. E o que é verdade é que vimos com 3 jogos de sucesso. Embora eu também diga que não é nada do outro mundo. Porque o que temos agora, e eu costumo chamar a este grupo de jogos um microciclo, não é? Que não tem nada a ver com o microciclo dos treinadores, mas este conjunto de jogos que vem agora, sim, é uma verdadeira prova para o que aqui temos. Não desvalorizo, no entanto, 3 vitórias. Sim, é isso. É? A vitória na Holanda ou nos Países Baixos e a vitória na Madeira, quando de facto eu destaco a questão do Fred, que me parece que é o elemento decisivo do jogo. Vamos guardar essa análise mais profunda para a frente, porque eu acho que é importante tentarmos perceber que Benfica vamos ter no derby com o Sporting, e essa para mim é uma se não a perguntas-chave em relação ao Sporting, mas vamos ainda olhar a proposta das 3 vitórias seguidas. Não sei se tens isto de memória. O Benfica só ganhou 4 jogos seguidos esta época no início da temporada, em agosto, que são a Supertaça ao Sporting, os 2 jogos com o Nice e ao Estrela da Amadora. Desde então que o Benfica não consegue ganhar 4 jogos seguidos e já estamos no final do ano. Portanto, vamos ver se conseguimos dar este salto, que eu acredito que para o grupo, para o trabalho do dia-a-dia, para a confiança, portanto, aqueles clichês e aqueles chavões todos que existem. Sabes que eu sempre defendi isto, não só relacionado com futebol, mas na vida. As pessoas dizem, lá estás tu com um clichê, ou os clichês são isto, ou os clichês são aquilo, e os chavões. E eu respondo sempre, claro, obviamente que devemos tentar fugir a clichês e a chavões, mas eles existem por alguma razão. É porque são verdade em grande parte, e portanto eu acho que a questão emocional, falaste de uma coisa que também me parece justa ser dita agora, e que eu disse aqui no episódio anterior e que muita gente interpretou mal, que é não usar a falta de tempo para treinar como desculpa, mas tentar arranjar soluções. E eu acho que o Mourinho parece-me estar a encontrar soluções para a falta de tempo de treino que tem tido, e portanto os sinais são positivos. Ainda do jogo da Madeira, vamos olhar aqui para algumas questões individuais. Vou manter para já no lado positivo. Tu já tocaste no Otamendi e eu queria falar sobre isso mais à frente. Mas eu não posso deixar de deixar passar ao lado, passa aqui a redundância, o Pavlidis. Eu até escrevi isso no X, no meio de todo este barulho que tem sido esta meia época, porque já lá vai meia época, e a época passada... Sobressai Pavlidis. Às vezes esquecemos, nós dizemos que ele sobressai, mas eu confesso que não tinha notoriedade. Isso. O reconhecimento mediático. Tal e qual. O Pavlidis, para além de ser decisivo agora outra vez na Chopin... É uma espécie de anti-herói, não é? É. Portanto, nós vemos os golos, percebemos que ele é um jogador muito útil à equipa, mas depois, ok, fez um bom jogo o Pavlidis. Não, o Pavlidis está a fazer uma temporada extraordinária. Já fez uma época passada muito positiva, e eu não queria mentir e apontei isto. Só em termos... O Pavlidis tem 46 golos em época e meia pelo Benfica. O Pavlidis marca mais de 1 golo a cada 2 jogos. Isto vale alguma coisa. Claro que vale. Em equipas que não funcionam bem, nem na época passada, nem nesta, como coletivo. Absolutamente. E, portanto, eu queria deixar aqui realmente... porque o Pavlidis depois tem aquela figura, não é uma figura mediática, não tem aquela aura, muito low profile na vida dele, e nós vamos-lo deixando andar. E eu não o queria deixar andar porque queria tirar aqui o chapéu, não só à época, mas a toda a estadia, até o momento do Pavlidis no Benfica. Sem dúvida. Para além do gol que ele faz,
há uma jogada aos 60 e tal minutos, pouco depois do golo, Incrível. um remate que Uma jogada à fora da Maradona. área, uma jogada à Maradona, não é? Tal e qual. E ele é um jogador de apoio, está a ser muito associativo com os colegas, no sentido que permite que os colegas joguem e facilita o jogo dos outros, e depois ainda finaliza. Desculpa um interromper-te. jogador, Esta frase não é minha, já não sei quem é que era, mas era um comentador, não sei se da Sport TV, Luís Freitas Lobo, talvez, não sei. Portanto, esta frase não é da minha autoria, mas eu concordo a 100%, que é: o Pavlidis é o melhor avançado e o melhor médio do Benfica. Porque ele consegue ser um dos melhores médios do Benfica, médios de construção, porque faz isso que tu disseste. Ele marca e cria para os colegas. E é um bom pivô, quase como se fosse futsal. Sim, é isso. Aquele que dá e recebe e passa e que faz jogar e que faz a bola girar, sempre com qualidade e portanto não tenho grandes dúvidas em afirmar que o Pavlidis é o melhor jogador do Benfica até ao momento, nesta época, sem grande dificuldade. Eu acho que o Fred joga quase sempre bem, pois. mas lá está, são ambos aquele tipo de jogadores que nunca vão ter aquela são muito low profile, andam na deles, não são muito aquela coisa, presença mediática das redes, não produzem muitos conteúdos e portanto o anti-herói, mas o Pavlidis é o nosso herói grego, não é? Claramente nós temos grandes jogadores gregos que passaram por cá, sem dúvida, Katsuranis, Caragonis, Fissas, exatamente. Tivemos cá bons jogadores gregos e ele mantém essa aura, para além do avançado, que eu não vou lembrar o nome agora, só para não ferir os sportinguistas, mas que marca aquele gol em Alvalade e que nos dá... Eu ia falar do Mitroglou. Acho que se é a semana que podemos ser mauzinhos é esta. É esta? É, porque para a semana podemos não... Depois para a semana vamos levar nas orelhas. Podemos não ter, eu acho que não. Eu acho que vamos ter, mas esta é a semana para largarmos falar tudo. Do Mitroglou. Exatamente. Pavlidis. Mas só para fechar o Pavlidis, eu acho que tu também te deves ter cruzado com esta estatística que tem a ver com os maiores goleadores no ano civil. Isso. Ao serviço do Benfica, desde que há competições europeias. O Pavlidis entrou no top 10, é o jogador que está em 9º lugar com mais golos no ano civil. Eusébio 7 vezes nesta tabela, o Zé Torres também está. Portanto, o Pavlidis, há 6 jogos até a final da época. Se o Pavlidis mantiver a média, marcará 3, portanto um golo a cada 2 jogos. Vai igualar a 4ª melhor marca de sempre da história do Benfica de golos no ano civil, que é de Eusébio. E não foi propriamente um ano daqueles demolidores do Benfica, não é? É isso. E isto vai nos levar depois, se calhar, à frente para falar um bocadinho do Cardoso, porque eu acho que o Cardoso tem essa aura também. Esteve vários anos no Benfica. Poucos foram os anos das super equipas em que Cardoso esteve. Também esteve em algumas super equipas. Mas também esteve em muitas equipas que eram sofríveis, não é? E ele lá estava. Os golos estavam lá, um atrás do outro. E, portanto, fica aqui o mérito dado a Pavlidis, porque eu não o queria deixar passar esta semana, porque fiquei... Quando levas com os números assim na cara, tu realmente percebes a dimensão da coisa. Vamos falar, porque temos que falar, e eu vou-te fazer uma pergunta e gostava de saber a tua opinião sobre isto, sobre Otamendi. Otamendi, eu fiz aqui uma pausa porque eu tenho que ter muito cuidado como é que vou introduzir isto. Não é a primeira vez que Otamendi comete um erro que custa, neste caso não custou, ia custando. Pontos ao Benfica. Nem foi a segunda. Há vários exemplos de erros grosseiros de Otamendi que são prejudiciais à equipa. Depois há todo o outro lado. O lado do líder, o lado do capitão, o lado do homem que dá a cara quando tem que dar, nos momentos em que acha que tem que dar e não quando as pessoas acham que ele tem que dar. Também é uma coisa que convém esclarecer aqui. Achas que há um certo pudor, um certo receio entre nós de apontar o dedo a alguém que realmente tem um estatuto que é forte? Eu tenho dito sobre o Otamendi, quando ele chegou, ele foi absolutamente desastroso. Sim, a primeira temporada é terrível. Foi uma coisa inacreditável. Eu só dizia que quem é que se lembrou de trazer este... Mas aí, com uma certa maldade e naturalidade, claro, havia muito ainda que este gajo vem para aqui fazer. Não é? É isso. Até porque eu vivi... Desculpem a expressão, mas... Até porque eu vivi o que foi o Arthur Jorge e alguns jogadores no Benfica. Portanto, quando o Otamendi chegou ao Benfica, aquilo para mim foi um choque. E o que é verdade é que ele comete erros atrás de erros, mas depois também foi construindo o seu espaço. Eu acho que o Otamendi, com a idade que tem e com o percurso que tem profissional,
com todos os títulos que ele já ganhou. Estamos a falar do campeão do mundo. É isso. Gente, temos de ter respeito. Titular, não é um campeão do mundo que esteve lá a passear, não é? E, portanto, é um jogador que tem, obviamente, que merecer o nosso respeito total. Significa isso que para o Benfica ter um jogador do nível dele, temos que conviver com isto. E eu não vejo outra maneira de ver a coisa. Porquê? Porque a forma impetuosa como ele joga, aquelas entradas meias doidas que às vezes ele tem, inevitavelmente vão acontecer coisas deste tipo. Porque ele às vezes está a fazer mais do que devia. Se queres a minha opinião neste caso, corrobora aquilo que um comentador dizia também num podcast, que tem a ver com os pés. Parece brincadeira, mas obviamente daquele lado não devia ser Otamendi a estar. Pois. E portanto, o passe não teria sido feito daquela maneira e o erro não teria acontecido. O nosso central do lado esquerdo é uma das lacunas do nosso plantel. E o que nós devíamos ter ali era um bom central com o pé esquerdo. E nesse sentido, ele acaba por ser vítima dele próprio e das circunstâncias. Das circunstâncias, claro. No deve haver. Eu acho que o saldo do Otamendi é muito positivo. Sim, sem dúvida. Para dizer, e acho que ele terá a maturidade, ele será o primeiro a reconhecer. Claro. Eu ia dizer uma palavra que não posso obviamente dizer aqui. Fiz asneira. Claro. Ok, vamos em frente, siga, tem que melhorar, mas eu acho que é inevitável lidar com o Otamendi desta maneira, não é? Sim, ele não vai tinha pensado sempre, nesse ele não vai ser sempre perfeito. Sim, longe disso. Ele não é perfeito. Certo, vai cometer erros deste tipo. Se pensares em... Porque nós estamos a falar de um central que esteve ao nível dos melhores do mundo, dentro do registro que é o dele. Sim. Agora, não é um Baresi nem um Maldini. Não. Nunca foi o estilo dele. Não é? É isso, sobretudo no estilo, não é? No estilo, na forma de... não é. Ele não é um... Para os mais novos estão a pensar, quem foi o Maldini e o Baresi? Vão Amigos, ver. Jogaram FIFA, de certeza. Portanto, jogaram FIFA e tem aquelas cartas... Maldini não é este que joga agora, que é o filho, ou o neto, já nem sei. Não, Maldini. Maldini e Baresi, fica a dica. Mas não tem nada a ver com o Otamendi. Mas isto para vos dizer o quê? Quando eu penso num centralão, estamos a falar de jogadores com características diferentes. E o Benfica teve já o Garay, o Luizão. São jogadores naturalmente diferentes. Eu acho que ele tem características que são boas, mas que inevitavelmente levam a este tipo de erros. Sim, essa tua análise é muito interessante, porque eu não tinha ido tão ao detalhe, e realmente podemos até muitas vezes ser injustos, não ao apontar o erro, porque ele aconteceu, mas ao não perceber porque é que ele aconteceu. E realmente, se calhar, o Otamendi muitas vezes assume a responsabilidade de tapar buracos que não são buracos dele. E portanto, temos sempre que, se elogiamos Pavlidis ou se elogiávamos Cardoso naqueles anos em que a equipa não funcionava, se calhar Otamendi também muitas vezes está ali a tentar resolver problemas. Se não deveria ter sido correto numa gestão do balneário, que o Otamendi já não tivesse feito esta época. Ok. Admito que valia a pena termos feito essa reflexão. Mas também percebo que tu não consegues ir buscar um central. Isso, a questão é. E se calhar havia algumas dúvidas sobre como o Tomás regressaria ou não, e portanto eu percebo isso. Sim. De qualquer modo, eu acho que até ao fim da época, porque eu acho que o Otamendi termina a sua carreira no Benfica esta época, acho que sim, também. Parece-me. Estou convencido que prefiro ter o Otamendi do que não ter. E também não me passa pela cabeça meter o Otamendi no banco. Pois. Portanto, creio que o caminho é este. Tínhamos aqui falado sobre... Há uns tempos, foi uma coisa que me surpreendeu, confesso-te. E também queria falar isso a propósito do jogo nacional. Nós falámos aqui sobre o Mourinho ter apostado no Tomás. E o que é verdade é que o Tomás... Eu no último episódio perguntei-te se achavas que era circunstancial ou se tinha sido... Se podíamos interpretar... Será que a boca do Mourinho... A verdade é que o Tomás, e corrijo-me se eu estiver errado, o Tomás começa o jogo com o Nacional e sai ao intervalo. Acho que sim, não é? E repara, nem é... E depois sai no Ajax, em Amsterdão entra... Do Atlético. Do Atlético, sim. Depois... Em Amsterdão entra aos 80 minutos para a linha de 5. E não joga. E agora não joga. Portanto, regressa o António, tem sido o António titular. Mais uma vez, vamos dar aqui um período de nojo para os próximos para ver o que é que aí vem. Para ver o que é que aí vem. Mas eu pensei nisso também, porque levantamos essa questão e agora de repente no Nacional ele não volta a não aparecer na equipa. Vamos ver. Eu não estou propriamente a tirar-me a adivinhar a quem é que se referia ao Mourinho, porque eu discordei aqui do que o Mourinho disse, também não tenho mas que eu acho que é inevitável quando há uma mensagem tão forte Exatamente.
de quem tu é que ela tentares se dirige? perceber e lês nas entrelinhas, e às vezes nem são entrelinhas, são textos claros, não é? Nos jogos seguintes, quando Exatamente. alguém não é aposta e vem de um discurso daqueles, pá, bem, certo ou errado, nós estamos aqui no jogo do adivinho, obviamente, mas estamos a tentar interpretar os sinais, e o sinal é que o Tomás desapareceu. Portanto, vamos ver. Só para terminar este capítulo, e assim vamos falar de muito derby, muito Benfica Sporting, tu que és professor e que lidas com miúdos, o que é que tu fazes, desculpem a expressão, aos putos Sheldrup e Prestiani, porque tocaste ao de leve no assunto no início. Eu tenho muita dificuldade em catalogá-los e em catalogar a importância dos dois para este Benfica, porque já defendi, e já disse isto aqui, a titularidade do Sheldrup, porque me parece que é alguém que com aposta, com continuidade, pode ser decisivo. A verdade é que ele depois tem alguns momentos e tu pensas, ok, se calhar não, e o Prestiani é um bocadinho a mesma coisa. Vamos lá ver. Não acho, e obviamente estamos aqui a especular, como Lógico. sempre, não é? A gente fala destas coisas e dá a sua opinião e depois ela fica aí. Eu não acho que eles tenham qualidade para serem jogadores do Benfica. Ok. Este do Benfica que eu imagino. Sim. Isto leva-nos até ao outro avançado de quem temos sucessivamente vindo a falar e que voltou a ser titular para surpresa minha. Sim. Porque eu queria abordar ainda, estou a falar do Barreiro Sim. e Sudakov. Eu acho que o que fazia sentido era o Sudakov jogar no lugar do Barreiro e não jogar O Barreiro como... Esta é a segundo minha avançado. leitura. Agora, porque nós também não vamos estar aqui permanentemente a bater no ceguinho e a dizer que o Barreiro isto, o Barreiro aquilo. Certo, claro. Já demos a nossa opinião. Eu acho que sobre o Prestiani e o Sheldrup é um bocadinho isto. Eu não sinto que eles tenham qualidade. Do que eu vi, tenham qualidade para ser jogadores do Benfica. Se vierem a evoluir, e o evoluir é sobretudo na questão da consistência. Pois é Porque, isso. obviamente, um Prestiani que faz o gol que fez, Sim, tem qualidade ficas com técnica. a sensação, pá, Sim. temos ali craque. Estamos a falar do miúdo, assim, simplificando a coisa, é da idade dos que tiveram no Mundial de Sub-17. Mais coisa, menos coisa. O Sheldrup é um bocadinho mais velho, mas também é um miúdo. Sim, é um miúdo ainda. Se me perguntam se eles evoluírem e daqui a 3 ou 4 anos, eu vou dizer craques. Pá, é verdade. Mas vejam o que faz o João Neves. Pois. Sim. Isto, não é? Mas o João Neves é um Pois, fora mas de isto série. para dizer não é? o quê? Mas no Benfica tu Depende um deves bocadinho- ambicionar uns foras de série, isso não é? que é a lógica que eu vejo para Claro. o Benfica. Se me perguntam se eles são bons jogadores, pá, claro que sim, é óbvio, isso nem se questiona. Se podem fazer parte do plantel do Benfica, acho que sim. Se têm tempo para fazer parte da história do Benfica, Já opa, é eu outra história. temo que não. Eu temo que não. E portanto, eu tenho dificuldade em entender que eles possam ser. Não é que eles não sejam titulares agora, eu admito que eles possam ser Sim, titulares. mas aí voltamos ao nível por Ao nível baixo, que- não é? Exato. É essa Nivelar a a equipa minha, por baixo. a minha leitura. Eu não colocaria nenhum dos dois como grandes jogadores futuros do Benfica, mas lá está Sim. mais uma vez. Espero estar enganado. Sim. E se não o forem, e se volta e meia fizerem o que fizeram na Choupana, Também está tudo bem. Está tudo bem, porque a história também se faz um bocadinho desses jogadores. João, capítulo encerrado, ganhamos na Choupana. Deixa-me dizer, porque nós não falámos muito disso, pode Sim. ter a ver- é um ponto com o Sporting, porque parece que eu vou dizer coisas contraditórias. Ok, Eu achava que no Nacional o Sudakov devia jogar ok. atrás do Sim. Pavlidis, porque eu acho que é onde o Sudakov pode render mais, e portanto retiraria o Barreiro, da Barreiro equipa. da equipa. É esta a minha reflexão sobre o que eu pensei para o Nacional. Ou seja, eu pensei, no Nacional vamos jogar desta maneira. Depois vi que o jogo não foi Sim. por aí. Não falamos aqui do, Acho que do o Rodrigo Sudakov Veiga, não é? jogou melhor do que tinha jogado nos jogos anteriores. Já foi um jogo onde ele participou mais no jogo. Já esteve mais perto Eu estou a decidir. dificultar muito a minha relação com o Sudakov. Mas isto nós adeptos também é um bocadinho isto, não é? Eu posso estar a ser muito injusto com o Sudakov, mas aqui a culpa também é da expectativa Claro, que eu era o criei. melhor, não é? É isso. E sim, teve momentos já muito interessantes na Choupana, mas falavas da consistência, Ainda falta. ainda Claro. falta muita consistência ali, não é? Eu acho que há jogadores. Não estou apaixonado. Porque- Olha, tu falavas dos casamentos. Ainda não estás. Não, eu e o coisa ainda não- Sudakov Pronto. ainda só somos assim uns Ainda conhecidos. é aquela miúda que está a dançar na pista e que a Estou coisa ainda não. assim a mirar ao longe, a dizer não Não é sei, nada. depende do ângulo, depende E da luz. então. Pronto, mas isto para dizer o quê? Porque eu depois se calhar vou dizer coisas Por diferentes. amor, eu estou casado e bem casado. Tu metes-me em cada alhada com a minha Tu é que mulher em falaste, todos os mas isso não- episódios. mas
E eu não Não, conheço as a últimas tua- fui eu que meti. Exatamente, não, atenção, ele é que se meteu em alhadas, não é? Dizer que penso coisas diferentes em relação ao derby, e por isso é que quis fazer esta referência aqui, Ok. mas o meu MVP da Chopin era o Fred. Então vamos pegar já por aí. Vamos mudar aqui um bocadinho. É uma boa ponte. É uma excelente ponte, e depois vou recuperar aqui outros temas que eu tinha de introdução ao derby, mas vamos por aí, porque já se falou várias vezes dele e, portanto, vamos falar do Fred. E há muitas questões, acho eu, que nos assombram, que nos chegam à cabeça, que nos tiram quase o sono à noite. E a primeira é, vimos o Fred a jogar na posição para a qual foi contratado. Vimos o Fred jogar na posição onde, pela razão pela que foi contratado. Foi ali que ele deu nas vistas no Feyenoord. E percebemos que craque que ali está, mais do que já sabemos que ele é um craque. E agora, o que é que tu fazes para sexta-feira? Pois. Eu não me vou meter nisto. Não. Anda lá. Três lugares para dois, três craques para dois, É. não é? Enzo, Rios e Fred. Eu acho que vai depender um bocadinho da abordagem que o Mourinho quiser fazer. O que é que eu acho que o Mourinho vai fazer? Eu acho que o Mourinho vai jogar na expectativa. O Mourinho vai baixar a linha e vai defender sem pressão alta, na minha opinião. Ok. Vai fazer uma defesa posicional, esperar por eles e que nas transições a coisa resulte. Portanto, vamos ter outra vez um jogo À Dragão. à Dragão. É a Em minha, casa. Esta é a minha expectativa e espero que a malta que nos está a ver ou ouvir não confunda o que nós achamos que vai acontecer Com aquilo que nós queríamos que acontecesse. São duas coisas diferentes. Claro. E do mesmo modo que quando eu critico um jogador, não estou a dizê-lo porque gosto muito disso. É a minha opinião. Claro. E não tenho que estar sempre a dizer bem de todos os jogadores Sim, do sim, Benfica, se não vínhamos aqui fazer nada. Claro, Não lógico. é? Em relação ao jogo... Quem me dera. Tomara Era sinal eu, que era sinal tínhamos, que estava por esta tudo a correr. altura, não sei quanto, só vitórias, não é? Mas em relação ao jogo, eu diria que a minha expectativa é que o Mourinho não vai tomar conta do jogo. Ok. Eu acho que o Mourinho vai especular com o jogo. Embora tenhamos um problema. Para nós é uma final. Certo. Nós só temos isso. duas alternativas. Ou ganhamos ou ganhamos. Não há Estamos outra. Não é? De acordo com isso. Empatar Em ou relação a isso. perder significa um adeus Sim. ao título. Sim, sim. Mas também acho que o Benfica neste momento não tem equipa. Eu não estou a dizer plantel, estou a dizer equipa para se bater olhos nos olhos com este Sporting. Concordo contigo. É esta a minha leitura. Portanto, Tive o cuidado de ver o Sporting esta semana. também eu. Achei que Também fazia eu. parte do meu trabalho. Também eu. Vi o Nápoles e vi o Sporting. Vê lá, hã? Vê lá. E não fiquei muito agradado. Nem com uma coisa nem com outra. Não. E eu ia dizer isso, mas já vou retomar a questão da hora. Portanto, como abordagem, eu diria: somos obrigados a ganhar, não há alternativa. Questão 2, eu acho que o Mourinho vai especular com o jogo. Podemos ganhar assim também. Atenção. Claro. Portanto, na tua concepção, vamos tentar fazer aqui. E eu nunca fui, mesmo tendo sido, ou sendo esta a minha profissão, dentro do jornalismo, olha, como diz o João, cabe muita coisa. E eu nunca fui um grande especialista em tática, em tentar perceber, encaixar peças. Não é o meu forte. Mas, Eu também não. portanto, tu esperas algo do género, Enzo, Rios, Auschwitz a fechar à direita outra vez, e depois vamos ver Talvez o Sudakov do lado o esquerdo. Sudakov do lado esquerdo, Barreiro, portanto ali um meio campo bem compacto. Acho que será isto. A diferença aqui é que o Mourinho vai ter um ciclo completo de preparação da equipa Certo. e pode entender que pode preparar alguma coisa de diferente. Diferente sim, Serei surpreendido se isso acontecer. certo. Nós estamos a gravar isto a uma quarta-feira. O jogo é daqui a 48 O jogo horas. é daqui a 48 horas, um bocadinho mais. Não temos a conferência de imprensa. Sim, Não temos conhecimento nenhum sobre o que se está a passar no Seixal. Portanto, corremos o risco de não estar a acertar. é por não é? interpretação, lógico. Eu acho que o que vai acontecer é isso. Se queres a minha opinião, eu acho que num jogo em que o Benfica tivesse que jogar, e portanto admito que se o jogo não estiver a correr bem, eu acho que o Fred tem que entrar no meio e sai o Rios. Certo. Indo de encontro àquilo que há pouco me é isso. perguntavas. Agora, isto levanta uma questão delicada, é se o Rios pode sair da equipa do Benfica. Pois, aqui já entramos em domínios que são mais... De gestão, não é? Sim, e não é de gestão física, não é? Não, exatamente. Mas aqui que eu acho que seria uma vantagem para o Benfica neste momento e correndo o risco também de estar a dizer uma coisa quase que é uma blasfémia. Mas eu acho que para o Benfica jogar, e jogar significa não especular com o jogo
e o Benfica fazer o seu jogo, Sim. eu acho que nós jogávamos melhor se jogássemos com o Enzo e com o Fred. Pois, era aí, sim. Portanto, resumiste aí a minha opinião e a minha visão da coisa. Mas achas que é isso que vai acontecer? Não, também acho que não. Acho que vai ser a opção que tu decidiste, até porque tu disseste, até porque temos que olhar para o Sporting. E tu olhaste este fim de semana, eu também olhei com mais atenção, já tenho visto algumas coisas, e ironicamente o Benfica, isto é quase lei de Murphy, joga com o Porto no Dragão na melhor fase do Porto na temporada, quando era a melhor equipa em Portugal, antes de os adversários perceberem como é que o Porto joga e obrigar agora Farioli a ser um bocadinho mais inventivo, e leva, entre aspas agora, com a melhor equipa em Portugal, que é o Sporting. Joga muita bola, tem jogadores que realmente estão num momento tremendo, e uma das questões que eu tinha aqui, uma das reflexões, era como é que se trava Trincão, que realmente é um joker, faz tudo ali do meio campo para a frente. É para ti o melhor jogador do campeonato até o momento? Sim, estávamos a ter essa conversa lá fora com o Igor do canto do Sporting, que dizia que ele não vê no Trincão alguém que é muito melhor ao longo dos 90 minutos, que realmente tem ali picos. Ele acha que o Pedro Gonçalves é muito mais regular quando está disponível, mas eu acho que o Trincão, até ao momento, é o jogador mais diferenciado. Se é o melhor é outra questão, porque comparar um jogador como o Trincão a um central, sim, claro. Sim, é sempre difícil, mas acho que é o mais diferenciado até ao momento. E que está integrado numa equipa que lhe permite, neste momento, ter essa confiança, ser esse vagabundo que ele é na equipa do Sporting. E, portanto, eu acho que, considerando isso, o meio-campo que tu achas que vai jogar, e que eu acho também que vai jogar, ou seja, devolvendo o Fred à meia-direita, e o Rios e o Enzo, e o Sudakov e o Barreiro, poderá ser, se calhar, nessa perspectiva, um meio-campo mais compacto para tentar travar. Ou seja, nós se calhar a primeira coisa que vamos querer fazer é não sofrer, não perder. E anular, se calhar, um ponto forte da equipa do Sporting, e eu acho que não há nenhuma falta de ambição nisso. Um jogo é feito, eu não concordo nada quando um treinador diz não olho para o adversário, só olho para aquilo que podemos fazer. É mentira, está a mentir com todos os dentes que tem na boca, porque obviamente senão não havia analistas do adversário. E eu acho que o Benfica se deve preocupar com essa questão. Há depois a questão Pote. Não sei se vai ser titular, se vai sair do banco. O Rui Borges encontrou aqui com o Kenda uma alternativa perfeita, porque o Kenda não era titular, e entra na equipa, e ele e o... está-me a faltar o nome do outro agora, que nos marca sempre também. É isso, mas também este não é um canto do Sporting, portanto não interessa. Estava a faltar, estava a dar uma branca. Eu acho que para o Benfica seria melhor o Kenda ser titular em vez do Pote. Porque acho que o Pote é mais difícil, a combinação Pote-Trincão é muito mais móvel, cria muito mais incerteza na organização defensiva do Benfica do que teres dois alas definidos e preparaste para defender isso. Mas isto foi todo o raciocínio que eu tive, agora deixo isso para o Mourinho, não é? Sim, porque da nossa parte, é como digo, quer dizer, nós enquanto adeptos, eu acho que nós jogamos em casa. Uma reflexão que temos vindo a fazer é sobre o que é o apoio dos benfiquistas em casa e fora. E eu tenho usado aquela expressão do sumo concentrado. Fora, naturalmente, temos uma espécie de sumo concentrado que é muito mais intenso. E se calhar por isso é que parece que o apoio fora é melhor do que o apoio no estádio. Mas eu acho que se o Mourinho disse isso sobre um jogo em que se perguntava se os adeptos querem vir ver o jogo ou jogar o jogo. Era o jogo com o Leverkusen. Se há jogo que os jogadores que os adeptos têm que jogar, é este. E este era o meu ponto de entrada para o derby. Fomos ao Fred. Sexta-feira é preciso que os adeptos joguem, porque vai ser preciso que os adeptos percebam a importância deste jogo. É uma final. Sim. E se é uma final, nós temos que retirar vantagem de estarmos a jogar em casa. E há duas palavras que para mim são chave. Uma é o apoiar, não é? O fazer-se sentir. Se for preciso assobiar, vaiar o adversário, tudo isso faz parte do jogo. Mas, sobretudo, tenho a capacidade de ter paciência. Pois. Há uma regra de ouro. Durante 90 minutos não assobiamos os nossos. Certo. Durante 90 minutos não vamos assobiar o Trubin porque está com a bola nos pés 3 segundos.
não vamos assobiar o António ou o Otamendi porque atrasaram a bola para o Trubin. Tínhamos paciência. Vai ser preciso apoiar e vai ser preciso ter paciência. Porque este jogo vai ser feito disso. É uma espécie de um jogo de xadrez. Sim. Em que de um lado temos uma equipa muito intensa, muito móvel, muito plástica, muito bem oleada, muito bem trabalhada. Mérito dado a Rui Borges. E eu... mais um anti-herói. Mais um anti-herói. É? Eu, fora agora do canto do Benfica, obviamente que não falamos do Sporting e do Rui Borges, a não ser nesta semana, mas em exercícios profissionais e pessoais fora deste contexto, eu achava que o Sporting não ia render com o Rui Borges como está a render. E, portanto, faço aqui mais... É o segundo meia-culpa do programa, mas... Excelente o trabalho do Rui Borges. Está a render. Portanto, sim, há que ter isso em se consideração. me perguntam do ponto de vista do desejo, obviamente é que o Benfica vai ganhar. Porquê é que eu acho que o Benfica vai ganhar para além do meu desejo? Porque acontece sempre uma coisa extraordinária e não é aquela velha teoria da equipa que está melhor. Isso é uma grande tanga. Isso é uma tanga. Vão ver os números e vão ver que isso não tem nada a ver. É óbvio que normalmente a equipa que está à frente ganha mais vezes e tem melhores resultados do que a equipa que está atrás. Quer dizer, como é evidente. Mas eu acho que está aqui a acontecer. Se fosse assim, naqueles anos terríveis do Vietnã em que jogávamos com o Porto, tínhamos ganho os jogos todos ao Porto, não é? E não ganhávamos. E pronto, lá estás tu a trazer memórias. Mas em relação a este jogo... Já vamos falar de boas memórias. Exatamente. Este jogo, o que eu acho que é preciso é que... Porque eu acho que está a acontecer. Há uma certa... eu não lhe vou chamar arrogância, porque não é arrogância. Mas eu sei o que tu Mas há um dizer. excesso de confiança que me parece vir dos lados de Alvalade, que quase sempre lhes corre mal. E esse é o histórico. Porque, obviamente, quando eu jogo com o Porto, a minha reação é diferente do quando eu jogo com o Sporting, porque o histórico do Benfica com o Sporting é muito diferente do histórico que temos com o Porto. Geralmente nos últimos 50 anos. É giro porque nós estamos para o Porto, como o Sporting está muitas vezes para nós, e como o Porto muitas vezes está para o Sporting. É uma coisa gira. Equilibrada entre todos. Sim. E eu acho que vamos ganhar precisamente porque me parece que há uma certa soberba excessiva da parte do Sporting, uma espécie de confiança, tipo, a gente vai chegar lá e com mais ou com menos dificuldade resolve. E isso normalmente joga a favor do Benfica. Até porque historicamente, eu vou falar disso, sempre fomos um clube de gente humilde e vai ser com essa humildade que nós vamos ganhar na sexta-feira. E não tendo sido um jogo brilhante, podemos sempre ir buscar aqui o paralelo do jogo no Dragão, em que nós, inclusive... Íamos jogar com a melhor equipa do mundo mundial. E chegamos lá com uma exibição que já foi aqui debatida, não vamos entrar outra vez por aí, mas a verdade é que saímos vivos de lá. Eu há bocado esqueci-me, ainda a propósito do jogo nacional, estava aqui a pensar se valia a pena trazer outra vez ou não, mas como isto é uma bela conversa e podemos fazer aqui uma marcha atrás, porque há um jogador que eu gostava de ter falado quando estávamos a falar do jogo do Nacional e me passou, mas que eu não queria deixar passar ao lado, que é o Dal. Isto não tem agora propriamente a ver com o jogo do Sporting, mas queria só deixar esta nota porque eu, em conversas também com amigos, cheguei a dizer que o Dal era isto, era aquilo, de há uns meses e da época passada, e que não ia dar muito mais do que aquilo. E eu devo confessar que as últimas semanas, os últimos jogos do Dal, não é que me tenham enchido as medidas, não é que eu diga que está ali o novo Carreras, porque não está. Mas consigo ver no Dal das últimas semanas, não sei porquê, não sei se é o Mourinho que tem feito um trabalho psicológico com ele no dia-a-dia, de lhe dar confiança, de lhe dizer quase do jeito, és a única opção que eu tenho para aqui, portanto vamos trabalhar, mas muito mais consistente, não vou falar na questão dos golos, não é? Pronto, ok, marcou o golo em Amsterdão, tinha marcado em Guimarães, mas estou a gostar um bocadinho mais do Dal do que aquilo que eu achava que ia gostar do Dal. Queria só dizer isto, não sei se concordas. Pá, não. Não, a sério? Continua, não é isso. É um bocadinho o nível de exigência. É o nível por baixo, voltamos. É só isso, ou seja, eu tenho dificuldade. Mas estou a ver o bom no meio disto. Pronto, ok, não, mas é isso, eu sou capaz de entender o que tu me estás a dizer. Porque nós tivemos um Grimaldo, que em bom rigor era o número 10, sim. Que o Grimaldo iniciava jogadas e entrava no meio campo ofensivo do adversário. Sim. Era um organizador do jogo. Aliás, ele neste momento sim, já é mais isso do que lateral esquerdo. Isso do que lateral esquerdo. Depois tivemos o Carreras com outras características, mas também foi de facto um jogador, como antigamente se dizia, um jogador superlativo. Eu nunca percebi muito bem porque é que se dizia superlativo, mas o que é verdade é que se usa. Na linguagem futebolística usa-se. Superlativo. É para algo bom. Algo bom, pronto, ok.
E eu não consigo ver ainda no Dal isso. Eu também não. Ok? Atenção. Portanto, estou a ser um bocadinho exigente. Não, e acho bem. Agora, se me perguntas, mas ele está melhor agora do que esteve? Sim, tem vindo a evoluir. Mas há sobretudo uma coisa que me dá, ou que me deixa esperançoso em relação ao Dal, e que não é... Agora deixa-me assustar-te. Ele vai levar com o Trincão ou com o Pote? Sobretudo com o Trincão. Eu sei, eu Mas acho que não vai ser abordagens só da direita... ele. Não, É claro. isso. Tem que ser toda a organização. O Trincão joga muito difícil. da direita para o meio, É não é? isso. Tu achas que ele vai... Não acho, eu não vou para o jogo achar que ele vai meter o Trincão no bolso. Pronto, é isso. Não acho. Sendo que o Trincão não é extremo-direito, ok? É isso, eu acho que vai ser preciso toda a organização defensiva do Benfica que vai ter que meter o Trincão no bolso. Mas o que eu acho interessante, e foi muito nisso o meu raciocínio, é que me parece que ele melhora, seja muito, seja pouco, com o Mourinho, e depois do erro que na altura me pareceu exagerado catalogá-lo assim, mas a verdade é que o próprio Mourinho falou disso, no jogo com o Leverkusen. Eu não achei que tivesse sido um erro daquele, mas o próprio Mourinho foi ele que disse, o miúdo cometeu um erro, portanto colocou o Dal, não é. Mas o Mourinho com aquelas declarações na altura colocou o gol e a decisão num erro do Dal. Mas eu acho que ele reagiu muito bem a esse momento, porque as melhores exibições do Dal são depois disso. Portanto foi só nesse sentido. Talvez. Vamos recuperar o derby, para ver se hoje ficamos abaixo de 1 hora. Não sei se vamos. E vamos falar de memórias, porque é sempre uma coisa bonita. E eu hoje vou tomar eu a liberdade de iniciar, recordar alguns derbys marcantes, por 2 razões. Primeiro, porque tu falaste aí do ambiente, no Estádio da Luz, que era algo que eu também tinha posto no nosso guião para hoje, e faço minhas as tuas palavras, e sublinho e ponho a negrito. É um jogo para jogarmos com a equipa. Ponto final, parágrafo. Não há desculpas nem meias desculpas. E eu acho que vamos jogar mais do que jogamos com o Leverkusen, porque é um derby, porque é o Sporting e as pessoas sentem um bocadinho mais o Sporting do que o Leverkusen. Acho que a Luz vai estar à altura na sexta-feira do momento, como já esteve noutras noites em que vem um Sporting, vem um Porto e o momento é importante. Nesse sentido, eu vou recordar um derby no Estádio da Luz que perdemos 3-0. E agora a malta está, opa, lá vem eles e não sei o quê. Mas não é, para mim, e eu acho que para muitos benfiquistas, não é um derby qualquer. É o derby do regresso de Jorge Jesus, que tinha ido para o outro lado. Espera aí, regresso como à Luz. Sporting. Regresso porque ele regressou à Luz depois. Exato. Pois, eu esqueci-me. Não, essa segunda passagem não aconteceu. Regressa à Luz como treinador do Sporting. Regressa à Luz como treinador do Sporting. Rui Vitória no banco do Benfica. Rui Vitória no banco do Benfica. O Ferrari que estava nas mãos do outro. O cérebro está aqui e está ali. Tal e qual, a história do roubo do computador e não sei das Exatamente. quantas. E a verdade é que o Sporting chega à Luz e dá um banho de bola ao Benfica. Ganha por 3-0. Sem espinhas, indiscutível. Porque não acelerou? Porque se acelerasse podíamos estar a falar de uma coisa muito, muito feia. É verdade. E o que é que acontece nesse jogo que é o que me faz recordar? É o famoso minuto 70. Em que a luz de gente humilde, como tu disseste, a luz de gente que sabe levantar os seus, está durante 10 minutos, já não tenho memória se foi tanto tempo, a cantar Eu Amo o Benfica. E eu quando critico aqui os adeptos e o ambiente na Luz, é porque eu sei que nós somos capazes daquilo. E nós somos campeões no final desse ano. E portanto, eu recupero esse derby porque às vezes o resultado, às vezes não, muitas vezes o resultado é importante e indica o caminho. Esse derby indicou o caminho vindo das bancadas. E foi se calhar dos momentos mais naturais, mais genuínos, de maior orgulho ferido, claro, o orgulho ferido leva-nos um bocadinho mais à paixão e ao amor. Acho que todos ali sentimos naquele momento que éramos, uma frase que às vezes acontece, somos todos Rui Vitória. Acho que todos foi um bocadinho isso, somos todos equipa, não Sim, é? sim. Sentimos-nos atacados pelo outro lado. Exatamente. A tal soberba e arrogância do Jorge Jesus, que são marca da personalidade do treinador Jorge Jesus. Eu não conheço enquanto pessoa, portanto eu não sei nada sobre ele enquanto pessoa. O treinador Jorge Jesus é soberbo, é arrogante. Portanto, e era o no Benfica, foi no Sporting, voltou a ser ele no Benfica, depois, enfim, e portanto aquele jogo foi muito isso. Eu senti-me, isto é comigo, este gajo está sempre comigo. É isso. E é dos momentos. E nós demos as mãos todos e não deixámos ninguém cair. Não, tal e qual. E eu acho que o resultado às vezes não é no dia seguinte, não é no momento, naquele caso foi no final da época. E o Benfica foi campeão.
Portanto, recuperava esse... Tenho aqui mais alguns, mas eu queria começar dizer por o esse. quê? Eu te falo de Vigo e tu falas de levar 3 em casa do Sporting, ok. Um destes dias vais trazer aqui o 5-0 do Porto. Tudo faz parte das cicatrizes que temos no coração. Bastantes. Bastantes. E que nos fazem, se calhar, ser tão apaixonados em cada momento, não é? Fazem parte. Isto também, se não tivessem sido essas dores, essas cicatrizes, também a coisa não teria sido tão bonita como é. Mas eu queria trazer isso porque cola à exigência que eu acho. Quando tu falas do Benfica Sporting, na Luz, qual é o jogador que tu te lembras? já aqui assumi abertamente. Eu, como alguém, vamos considerar da era moderna do século XXI, Óscar Taquara Cardoso vem-me logo à cabeça. Eu acho que o 6-3 de Alvalade é o jogo do Benfica Sporting, não vale a pena estarmos aqui a falar. O Cardoso é a primeira memória que me vem à cabeça. Para mim também como marcante numa relação direta Benfica-Sporting. É incrível. Nós estamos a falar em off. Isso. Os números... são brutais. Eu não sou nada de números, tu és. Eu não sou nada de números, portanto eu gosto muito mais daqui da beleza do sentimento. Mas volta e meia, distrai-me e vou ver os números. E eram grandes golos. É que não era... Não. Ele tem golos inacreditáveis contra o Sporting. Sim, felizmente existe uma coisa chamada YouTube. Estão lá todos. É uma coisa inacreditável. Os números, então, quer dizer, o Cardoso faz 19 jogos, joga 19 derbys, isto Luz e Alvalade, 13 golos. Limpinho. Ganha 11 jogos, só perde 2. Faz 2 hat-tricks, eu estou a olhar para aqui para não me enganar, e 1 bis no meio desta sequência toda. E depois é isso, tu disseste. É que não eram só golinhos. Não era encostar. Era bolas a 30 metros da baliza que nem vias a bola a entrar. Era o terror. O Cardoso era o terror para o Sporting. A nossa bancada tinha uma música para um jogador e nunca mais nenhum jogador mereceu esse... Não. E ainda bem, porque eu também acho que não tem que haver assim tantos jogadores com essa memória como o Taquara teve, porque de facto era uma coisa assombrosa. Eu sabia que o Benfica ia ganhar porque também tínhamos o Cardoso. O Cardoso contra o Sporting era certinho. Tal e qual. Era como um reloginho suíço. Tal e qual. Acertava sempre. E agora estava a pensar um bocadinho nisso. Lembro-me de golos. Houve alguns dos melhores golos que eu vi na minha vida. O gol do Enzo de fora da área. Sim. Em que ele faz uma simulação e mete na gaveta. O golo do... Lima, em que o Gaitá sai da caixa telefónica. Isso. E a bola é um passe aéreo. Passe e ele tal. Ao vivo, o melhor golo que eu alguma vez vi. Estavas na Luz? Também eu. E ao vivo, o melhor golo que eu alguma vez vi. Tal e qual. É uma jogada brilhante. Que o narrador diz: isto não é futebol, é balé. Sim, tal e qual. Tal e qual. Assim. Para mim, esse golo é espetacular. Há o golo do Aimar. Não é, que também tem uma narração muito boa. O golo do Aimar para mim é em câmara lenta. Não tens, tu quando recordas o golo não te parece. Depois parece que a bola vai. E sabes que. E quando ele mete a bola na baliza, ele levanta a bola com intenção, porque o defesa já estava lá. Sim, eu agora ia confundir. Tu repara, o Aimar é isolado sobre uma bola que vem do lado direito, o Aimar isola-se. Naturalmente o defesa é mais rápido que o Aimar. O Aimar não tinha na velocidade a sua grande marca. O Aimar adianta um pedaço a bola, passa o guarda-redes e depois o natural seria mandar a bola por baixo onde já estava um defesa. E ele manda a bola a meia altura e faz um golo. Eu acho que ia confundir, mas vou dizer na mesma porque acho que... Estou a falar de golos na Luz. Sim, mas falaste no Aimar, tu tens aí o Maradona, para mim o Aimar entra quase um bocadinho nisto. O Aimar nesse jogo, acho que festeja o golo a beijar o símbolo, mas eu acho que não é nesse jogo que o Aimar raramente beijava o símbolo quando marcava golos. E esta história acho que define muito o Aimar e define muito aquilo que deve ser o futebol. O jogador, olha, falamos aqui de um certo Enzo há pouco tempo, não é? Que também na Póvoa disse que estava cá e também pegou no símbolo e vale o que vale. O Aimar, eu acho que é num Benfica PSV, eu acho que não é nesse jogo, mas acho que é num Benfica PSV da Champions ou da Liga Europa, que o Benfica ganha 4-1, a seguir a uma derrota pesada no Dragão, se não me falha a memória. E o Aimar marca um golo e beija o símbolo. E perguntaram-lhe porque é que ele tinha beijado o símbolo, porque de facto não era algo que ele fazia muito, ele também não marcava assim tantos golos. E o Aimar dá uma resposta que me ficou guardada, que é: eu senti que devia isso aos adeptos.
depois do último jogo, eles vieram, encheram o estádio, eu não sei se ele disse isto, mas não esqueceram o que aconteceu, mas perdoaram, e eu senti naquele momento que o mínimo que eu podia fazer era beijar o símbolo em jeito de respeito. E estava-me a lembrar desse gol ao Sporting, que eu não sei se ele beijou o símbolo ou não, mas trouxe aqui esta história porque... Mas esses são, para além dos golos do Cardoso, que são muitos e são bons, lembro-me desses 3 golos, e é curioso, são todos, do ponto de vista televisivo, na baliza do lado esquerdo. Sim. Não, um é do lado direito. O do Balé é do Lima é do lado direito. Os outros 2 é que são na baliza do lado esquerdo. Que é o do Aimar, o do Enzo, que também acho que é um golão. Uma simulação. O do Enzo é o jogo que é depois, que é da lã de vidro. Isso. Que depois é com aquele jogador do Sporting que depois foi para o Tottenham, que eu não me estou a lembrar. O Eric Dyer. Eu acho que é ele que está a fazer a marcação ao Enzo. Vai e cai. E o Enzo olha para a baliza. Há muitos jogos bons do Benfica frente ao Sporting. E os jogos do Benfica Sporting são bons. Benfica Sporting, é isso que estamos a falar, não é? Tu falaste do de 2005. Eu não respondi à pergunta. Ainda não respondeste, eu sei. Mas podes ir lá, quem é que achas que foi? Podemos responder agora? Já vamos aproveitar, porque se vamos falar de jogos de Benfica Sportings eu disse, vou lembrando no início, há uma falta. Sim. A falta é uma entrada sobre o Ricardo Rocha. Isso eu não me lembrava. É, uma entrada sobre o Ricardo Rocha aos 83 minutos. Que devia estar a jogar para a defesa esquerda nesse jogo. Para aí. Qualquer coisa assim. 2005, portanto foi há 20 anos, 14 de maio. E depois há um jogador que basicamente nós tínhamos que ganhar para ser campeões. Era ganhar ou ganhar, não é? Não tão dramático como este de sexta, porque foi penúltima jornada. Nessa equipa tínhamos Mantorras, tínhamos Simão, tínhamos Luizão, tínhamos Ricardo Rocha, Nuno Gomes. E quem é que marca a falta? Eu estou tão confiante com a resposta que até tenho medo de errar. Quem é que marca a falta? É o Petit. Que também acho que é um dos Quem marca o Liverpool. Exatamente. Também marca o Liverpool. O Luizão marca o Liverpool. E acho que é um dos nossos anti-heróis. Eu acho que o Petit... Sem dúvida. De facto, o Petit foi um homem muito importante no Benfica. Eu trouxe aqui no episódio com a Clara a camisola da estreia do David Luiz e referi o grande gol que ele marca ao PSG. O Petit foi muito importante. E é ele que marca este livro. Ele tinha uma forma muito específica, porque o Petit, cá está, injustamente. Era o Troliteiro, o Pauliteiro. Nada. Porque era a malta aqui dos nossos vizinhos do Porto que tinham necessidade de afirmar essa narrativa, mas que não corresponde de todo comparado então com alguns jogadores que passaram no Porto. Sim. O Petit era um santo. Sim, era um jogador viril, era um jogador intenso, mas com muito mais qualidade técnica do que aquilo que a malta hoje parece querer recordar. E na altura até, ele tinha uma forma muito característica de bater os livros, era assim, um chapéu, não era em força, aquilo era muito em jeito. E o quebrado é que ele cruza. E o Luizão lá vai. Eu acho que o próprio Ricardo hoje também, em jeito de brincadeira, já admite que aquilo foi, pronto, uma má abordagem, claro, coisa, não é? Portanto, é o que é, faz parte, nós também já tivemos os nossos maus momentos, vocês, caros amigos sportinguistas, têm que lidar com este. E, portanto, a resposta à pergunta era Petit. Petit, Armando Teixeira. Grande Petit. Há outro mais recente que não é na Luz, mas que já agora vou tirar para o barulho, os 5-0 da Supertaça. Não é? Então, temos ali uma coisa, aliás, a última Supertaça, mas Benfica Sporting, tirando um ou outro momento que nos enganamos e perdemos, as memórias costumam ser interessantes. Isso, de repente a gente lembra-se de grandes golos. Sim, sem dúvida. Tens mais algum? Tenho, mas isto é voltar muito atrás. Tá, era na memória. É para a memória? Tem um segmento, ainda mantemos esse segmento. Temos. Fiquei para a memória. Então pronto, vamos a isso. Deixa-me ver se eu não Isto está tudo trocado, porque nós estamos a falar de memórias também Mas eu gosto destas conversas assim. Eu vou-me seguindo aqui para não me perder, mas realmente vamos lembrando de coisas e a nossa horinha já lá vai, meu amigo. Mas ainda temos várias coisas para falar antes de irmos à figura e às memórias. Tens falado das modalidades, fazer aqui um lamirezinho daquilo que foi. Tivemos futsal masculino, a ver aqui para não me engano, o hóquei masculino, tivemos o handball, o voleibol dupla Vitor Benfica. Tem tido um fim de semana positivo, ou teve um fim de semana positivo. Sim, em termos de modalidades, portanto respira-se também alguma saúde, porque nós também não queremos bater sempre. E é sinal que aquele período conturbado, continua a haver gente, sobretudo nas redes, que continua a ver isto como um nós e eles, como se fossem uns Rui Costa. Opa, malta, isso acabou. Sim. Nenhum de nós, em momento algum, quer o que quer que seja de mau, de negativo,
para o Benfica, de todo. Portanto, Isso. obviamente a malta está aqui a dar a sua opinião, mas já não está a pensar nos Noronhas Lopes desta vida, Opá, nada disso. Quer dizer, acabou. O Rui Costa é o meu presidente e que tenha todo o sucesso do mundo. Sim. E eu espero que estes sinais que nós começamos a sentir Sim. resultem, obviamente, aquilo que foi uma consequência de um processo que foi conturbado, que foi difícil, Sim. que eu muitas vezes digo, deixem passar uns meses para se fazer a história, uns anos para se fazer a história completa, começa a parecer que as coisas estão a... Os sinais que vêm são positivos. do mundo Benfica, não é? E nós falamos Começam aqui a- muito do futebol porque é o que é e tem que ser, mas os sinais que vêm de dentro da nossa família e das diferentes ramificações são sinais positivos. É isso mesmo. São sinais positivos e fica essa nota para as diferentes modalidades, não dá para falar sempre de todas, Claro. mas acho que esta frase resume porque os sinais são de facto positivos e um bem-aja elas todas. Outro tema que tu me lembraste muito bem e que querias falar, quanto mais não seja porque teve uma armada de jogadores do Benfica presente, os campeões do mundo sub-17, parabéns à Seleção Nacional, ao Bino, grande trabalho. A história do futebol português e da seleção, das seleções jovens, é uma história riquíssima. Então, quer dizer, às vezes o que nos falta, se calhar, se bem que eu no passado recente acho que os séniores também já estão a construir uma história bonita em termos de conquistas dentro do possível. Quando vamos ver a história das seleções jovens de Portugal, é extraordinária. Esta é mais uma, campeões do mundo sub-17 com novos jogadores do Benfica. E portanto... Este é um tema importante, obviamente. Vejamos, o universo desportivo em Portugal foi muito construído à volta, estes à volta que está com B de bola e não com B de... Tu às ficas vezes tomam demasiado consciência. confortável ali a partir da altura. E começa a Mas está falar tudo muito, bem, mas é está tudo isso, certo. está tudo bem. Mas também me estava eu a acontece, às vezes dizer estou a ouvir e digo, eu- "Epá, que sotaque." que o sotaque do Porto. Mas nós temos uma construção desportiva que é muito diferente de outros países europeus. À boleia do Benfica nós temos as modalidades todas. Ora, pergunto, que modalidades é que vocês conhecem do Real Madrid ou do Barcelona? Obviamente tem algumas, ou que modalidades vocês conhecem do Bayern, ou se quiserem aos ingleses, então é... Não há essa cultura, Não há essa cultura. de atletismo. Não é? Exatamente. Não E, há essa portanto, cultura. e isso é uma dimensão que me parece importante, porque faz parte desta lógica, e já vou chegar à parte da formação. E isto é válido, no caso do Benfica, para as modalidades, onde temos formação em quase todas as modalidades. E, portanto, o Benfica tende a ser o topo de uma pirâmide, e era aí que eu ia, nas diferentes modalidades. Isto é, os melhores jogadores de futsal, de handball, de basquete, que vão sendo vistos nos clubes ali na periferia de Lisboa, ou do país todo, vão sendo identificados pela estrutura do Benfica e são colocados num projeto de construção coletiva, tentando aprimorar o que de melhor se faz. Isto também é válido para o futebol. Por exemplo, eu já tive vários atletas do futsal referenciados pelo Porto, pelo Benfica, pelo Sporting, pelo Braga, da minha equipa, para poderem competir, irem treinar, irem à experiência. Sim. E, portanto, a primeira nota que eu queria dar, e fui dar esta volta toda, porque isto vale, para todos os clubes deste país, de todas as modalidades, lembrando todos os diretores, técnicos, as famílias, porque a base do processo todo está aí. Sem dúvida. Depois, obviamente, a estrutura do Benfica, óbvio, também o Sporting, o Braga, o Porto, etc., mas estamos a falar do Benfica, que faz um trabalho de grande qualidade na formação, para além da captação no desenvolvimento desses jovens. Da própria federação, que continua a conseguir dar condições de trabalho, e depois o que é verdade é que as coisas acabam por acontecer com alguma naturalidade. E é sempre surpreendente como é que um país relativamente pequeno consegue ter este nível de qualidade, não tanto dos títulos, ou seja, eu queria com isto dizer e valorizar mais o aspecto formativo, sem dúvida, do que propriamente o título, porque nós o título sabemos, quer dizer, foi aquela situação do jogo com o Brasil, dos penaltis, se a bola não vai ao poste, podia ter entrado e isso retirava o elogio que estás a fazer. Não, é aí que eu queria, porque estamos a falar de formação. E porquê é que eu fui dar esta volta gigante toda? Porque... E depois admiram-se porque é que temos 1h30. Exatamente. Não, porque é importante dizer aqui que eu acho que estes miúdos não estão ainda em condições de fazer parte do plantel principal da equipa do Benfica. Tal e qual. E eu aí recupero as declarações do Rui Costa, que eu acho que foram muito bem medidas, porque há essa tentação
no momento da vitória, no momento Da exaltação. da exaltação, veio logo a pergunta ao Rui Costa: quantos é que vão subir à equipa principal? Vai haver aproveitamento? E o Rui Costa, e muito bem, disse: eu não posso garantir que nenhum deles vai subir em breve, mais cedo, mais tarde, à equipa principal. O que ele disse é: sabemos que há muito talento, e eu pus aqui, e não vamos estragar esse talento. Agora, não vai garantir que para o ano estão 3 ou 4 na equipa principal. Um dos últimos, creio que o último título mundial que nós tivemos, que é o de 91, de uma equipa que tinha simplesmente jogadores como Figo, Sim. João Pinto, Rui Costa, Sim. o melhor jogador foi o Peixe. Exatamente. A malta menos atenta a estas coisas. Conseguiu jogar nos 3 grandes de Portugal. Exato, e a malta menos atenta a estas coisas, sobretudo a malta mais nova, sem ir ao Google, falem-me do Peixe. O que é que vocês sabem sobre o Peixe? Quer dizer, não é por ele ter sido o melhor jogador do mundo que faz naquele Mundial, desculpem, e naquela categoria. E naquela categoria, só por causa. E estamos a falar de sub-20 na altura. Sim. Faz imediatamente dele. Se vocês forem procurar a lista dos melhores jogadores dos campeonatos do mundo sub-17, vocês vão ficar surpreendidos. Haverá lá nomes que muita gente vai dizer: quem é este? Exatamente. Podiam perfeitamente ser um daqueles flops do Benfica, que tivemos muitos. E portanto, isto para dizer o quê? No fundo, dar os parabéns a todos os clubes desconhecidos, e nós aqui em Gaia temos uma imensidão de clubes de formação nas diferentes modalidades. As famílias têm um papel decisivo. Sim. Não é? Depois a própria federação na capacidade de trabalho, o Benfica, e depois, calma, eu se vejo ali alguns jogadores com qualidade para poderem vir a ser estrelas, sim, mas também vejo ali jogadores que, se eu tivesse que apostar, não o vou fazer, porque estamos a falar de crianças, basicamente. Sim, eu acho que é muito isso. E eles são crianças, malta, não os vejam como, estamos a falar de miúdos, que nem adultos são. Só porque o Lamine Yamal aos 17 anos já é o que é, quer dizer, é uma enormíssima exceção à regra, não é? Claro. O normal será que destes jogadores que foram ao Mundial, a maioria deles não vai dar craque. Vão fazer vida no futebol, vão ser profissionais de futebol, a não ser que aconteça alguma coisa. E também acontece quase sempre. Acontece alguma coisa que não se está à espera. A maioria deles não vai ser. Destes 9, não vão ser titulares do Benfica. Porque... por várias razões. Ou porque têm qualidade, ou porque nesta transição de formação para sénior. É isso. É porque uma coisa é se falares de miúdos, que são miúdos como o Célebre ou como o Preciano. Isso. Outra coisa é falar de crianças, que é o que tu és aos 16 anos, 17, 15. No nosso universo. É isso. Mas fica a nota dada. Sim, porque, e os parabéns, obviamente, a todos. Obviamente. E temos aí grandes craques em perspectiva. Saiba o Benfica aproveitar cá estaremos para cobrar craques. A frase do Rui Costa, para perceber se realmente o Benfica saberá dar apoio, sobretudo nesta fase de transição, onde vão fazer carreira. Depois logo se vê e vamos acompanhar. Havia também um menino que não foi formado no Benfica, mas que foi super craque do Benfica, o João Vieira Pinto, que também gostava muito de jogos com o Sporting. Portanto, tomara eu que muitos destes meninos fizessem carreira no Benfica, porque eles sabem o que é ganhar ao Sporting, porque na formação, nos últimos anos, tem sido sempre a dar. Faltava essa. Mas tem sido verdade. Tem sido verdade, sem dúvida. Tem ganho os títulos praticamente todos nos escalões de formação, e felizmente à custa do Sporting, portanto está tudo certo, gente. É vida. É vida. Avancemos então agora para a figura da semana. João. A figura da semana, por contraditório que possa parecer, porque também não me estou a vender nem a seduzir por nada, mas gostava de destacar esse caminho positivo, nem de propósito estávamos a falar. Portanto, eu vou dizer que o Rui Costa é a figura da semana para mim, na perspectiva de que sinto que o ambiente no Benfica está a melhorar. As coisas estão a começar a caminhar, pelo menos no sentido positivo. Não retira nada das críticas que eu já faço e provavelmente continuarei a fazer, mas queria valorizar aqui aquilo que me parece um caminho positivo que o Benfica está a percorrer, e quero com algum otimismo destacar esse caminho positivo, obviamente na figura do presidente, que é o Rui Costa, embora eu acho que isto seja um contributo de toda a gente, porque passou um bocadinho a nuvem. Sem dúvida. Que estava à volta eu acho que aí o elogio vai para muita gente. É neste sentido. O elogio, obviamente, não é só para ele, mas no sentido de dizer que sinto que o Benfica está melhor. E eu aí,
porque acho que também devemos fazê-lo, aponto o dedo a nós adeptos, não a mim nem a ti, a nós adeptos, porque eu acho que ainda há uma certa facção, uma maior ou menor, que ainda não saiu desse barulho das eleições e quando eu digo isto não digo criticarmos pontualmente uma decisão ou continuarmos a dizer abertamente que eu não votei em Rui Costa e por mim teríamos iniciado outra era no Benfica. Isso continuamos livres de dizer isso. Se nós elogiamos aqui que o Mourinho meteu o Fred a 8 e fez bem, se ele fizer outra opção qualquer e não nós acharmos que está mal, agora sinto que alguns setores, não é? Sim, alguns setores ainda estão muito presos nessa retórica, sobretudo nas redes, sobretudo nas redes. E eu acho que aí o presidente foi muito sensível e tem sido sensível do momento. Não está a falar, fala quando tem que falar sobre o que tem que falar, e também mérito aos outros candidatos que cada um foi à sua vidinha, está a fazer a sua vida e não temos tido, muito menos lavar roupa suja, não claro. temos tido, mas nem sequer intervenções públicas. Portanto, acho que sim, é uma ótima escolha para a figura da semana. Eu vou ser completamente diferente. Eu estava com alguma dificuldade em escolher a figura da semana, confesso. Não queria ir ao Mourinho porque esteve bem, não queria ir ao Pavlidis porque já ia falar nele. Então, depois de alguma reflexão e de ir bebendo o mundo Benfica... Já sei, João Félix e as declarações não, sim. Quase, só que quase não. fez. Só que não. O moço caladinho era um poeta. Era, mas não podemos falar sobre ele. Eu era para ter feito essa referência há pouco. Não, deixa-me-lo estar lá com o Cris, que se divirtam lá. E está tudo certo, ele ganha o dinheiro que tiver a ganhar. Sim, não se trata de uma questão de inveja, malta, mas que não venham cá com contos do Eu estou sempre bem, porque eu sempre defendi publicamente que achava uma péssima decisão ele vir para o Benfica do ponto de vista desportivo e do que podia trazer. Isto vale para as declarações do Enzo e para o putativo regresso do Rafa. Coloco os três no mesmo patamar. Janeiro vai ser giro, meu amigo. Mas não, a minha figura da semana é algo muito mais bonito, atenção, não ponham aqui sexismo nas minhas palavras, porque já vão perceber a seguir, mas muito mais bonito em termos de sentimento, apesar de ser uma notícia triste. A figura da semana é Kika Nazaré, que ia defrontar pela primeira vez o Benfica, e eu, se quiser ser muito mauzinho... Ia chorar. Eu acho que ela... Não, o chorar, se marcar o gol, ela ia chorar de certeza absoluta, porque ela não me leva a mal se tropeçar no nosso podcast e ouvir esta parte. Eu acho que ela própria já admitiu isso, ela chora com muita facilidade aqui, que é alguém que tem ali a emoção muito à flor da pele. É benfiquista mesmo. Aquilo é uma genuinidade, eu acho que não há ninguém, mesmo de outros clubes, que não gosta da Kika. A Kika infelizmente lesionou-se ao serviço da seleção, no jogo com os Países Baixos, e vai falhar o jogo com o Benfica no dia 10 em Barcelona, no mesmo dia do Benfica-Nápoles. Seria o reencontro, seria a primeira vez que a Kika ia defrontar o Benfica. Eu, quando disse que se quisesse ser muito mau, ia dizer, pode haver ali um bocadinho da Kika que se calhar disse, ok, ainda bem, senão ainda ia ter que marcar um gol ao Benfica, ainda ia ter uma chatice, mas eu sei o quanto seria bonito para ela, seria bonito para nós poder ver a Kika, apesar de não ser com as nossas cores, voltar a estar um bocadinho no mundo Benfica, ainda que o jogo seja na Catalunha. O que eu espero, e para já as melhoras à Kika, que é uma lesão no tornozelo, vai estar de fora 3 a 4 semanas. A Kika teve uma lesão muito grave na época passada, que a tirou praticamente meia época do Barcelona, depois lá recuperou um bocadinho para o europeu, mas está num dos melhores clubes do mundo. A Aitana Bonmati também sofreu uma lesão que a vai tirar ainda mais tempo agora, embora não sejam exatamente na mesma posição, mas podia ser um momento em que a Kika também ganha ali outro protagonismo espaço, e vai estar de fora quase um mês. Portanto, não está a ser fácil em termos de lesões a vida da Kika no Barcelona. Ainda assim é ídolo, porque é Kika, e portanto um grande abraço para a Kika Nazaré, que eu acho que é alguém que nós só podemos adorar. E portanto terás a oportunidade, espero eu não muitas, porque significaria que um dia voltarias ao Benfica, de defrontares o Benfica na Liga dos Campeões. Para já, olha, é menos uma dor de cabeça que nós temos dia 10 frente ao Barcelona. É a Kika, não vai jogar e portanto não vai fazer as neiras. É a minha figura da semana. Vamos à memória da semana. Ora, vai lá. Recupera lá então o jogo. Nós já falamos de várias memórias, porque temos falado muito do Benfica Sporting, e eu fui buscar notícias sobre o primeiro Benfica Sporting.
que vai desde já um dado curioso, só para o barulho, esta semana é típica disto, portanto a malta do Sporting, vocês têm a mania de pegar com a data da nossa fundação, entre 1904 e 1908, certo? Então expliquem-me como é que o primeiro jogo do Benfica Sporting é em 1907, se vocês dizem que nós só nascemos em 1908. Eu gosto que estejas a fazer perguntas aos adeptos do Sporting que não vão ver este podcast. Estão todos a ver. Todos a ver. São portanto, meninos que vão espreitar, senão... 1 de dezembro de 1907. Passaram uns anitos. É o primeiro jogo Benfica Sporting com um árbitro inglês nas primeiras categorias do Campeonato de Lisboa. E tinha acontecido um dado curioso. É evidente que eu fui ler as duas versões, na história do Benfica e na história do Sporting. A tinta usada para a escrita é ligeiramente diferente, mas o que é verdade é que houve 8 jogadores do Benfica que passaram para o Sporting. Okay. E o Sporting tinha, à época, o Sporting era da família de Roquete, não do atual, não é? Atual? O José. Creio que terá falecido. Eu acho que sim. Foi um homem, por acaso, que eu gostei de Roquete. Tinha uma certa aura, eu gostei Sim. dele. O Sporting na altura tinha campo e tinha sede. O Benfica tinha dificuldades nessas coisas. Tinha dinheiro e tinha um fator que parece que foi decisivo na altura. É que em todos os jogos estreavam uma bola. Era? É. Sabia disso. Uma coisa que hoje em dia parece estranha, mas o que é verdade é que Provavelmente na altura... hoje em dia estreia as bolas todos os jogos, Sim, não é? claro, mas Vários. eles na altura estreavam uma bola a cada jogo. E depois acontece um dado curioso. Portanto, eles além de nos terem, e eu vou dar a versão benfiquista, não é? De nos terem roubado 8 jogadores, o Cosme Damião faz um gol na própria baliza. E depois... Então o Cosme Damião cometia erros. Portanto, vamos agora criticar o Otamendi. E o jogo é interrompido porque está uma chuvada inacreditável. E os jogadores do Sporting recolheram aos balneários, os do Benfica mantiveram-se em campo. O árbitro inglês lá convenceu os jogadores do Sporting a regressar, dizendo, mas isto é um jogo de inverno, vocês têm que jogar à chuva. Florzinhas de estufa, meu. Florzinhas Desculpa de lá que tem... Viscondes, claramente. Por favor, não é? meu. Ao que parece, na altura estrearam aquele equipamento verde Strombo. e branco, aquele que eles tinham dividido. Os rapazes lá regressaram e acabaram por ganhar o jogo. Dizem as crónicas da época, do que eu li, que o facto do Benfica ter ficado à chuva terão arrefecido, terão ficado desconfortáveis, e o que é verdade é que o Sporting faz o 2-1 e ganha o jogo nesse primeiro jogo 1907, do Benfica Sporting. E, portanto, aproveito a boleia desta referência histórica, que tem sido uma das minhas diversões dos últimos meses, comprar livros do Benfica e ler coisas sobre a história do Benfica, porque a história do Benfica também nos ajuda a perceber algumas das coisas do presente, e este episódio sobre o primeiro Benfica Sporting ilustra bem o que são a história dos dois clubes. E portanto a minha referência para hoje vai para o Almanaque do Benfica. Há já outras edições. É verdade que este livro tem algumas fragilidades. Há aqui um ou outro elemento que não está correto, mas de qualquer forma não deixa de ser uma boa sugestão. Portanto, se a malta do Benfica quiser, aí à venda no OLX e no Vinted, passa a publicidade. Recomendo, o Almanaque do Benfica. Ora, cá está. Era isto. E, portanto, o primeiro Paulo, Benfica o Marcelo Sporting já teve alta, portanto, já teve alta, já portanto, vê lá, estou... cuidado. Um grande abraço ao Presidente da República. E também. as melhoras que... Presidente, melhoras. Cuidado. Cuidado que também já não vai para novo. Exatamente. Portanto, as minhas memórias, terminaste? Terminei. Pronto, eu achava que ias falar de outro jogo, mas tu és muito mais... Antigo. Não ponhas palavras na minha boca que eu não disse. Não, és mais profundo nas tuas pesquisas. Eu acho que não podemos estar 1h e 19 minutos. 1h e 19 minutos a falar de num episódio em que se fala de Benfica Sporting, sem falarmos do Benfica Sporting. Do Benfica Sporting. Já falei do Luizão. Já falei do primeiro. Há um Benfica Sporting que nesta semana, neste contexto, achou... Já falaste do 3-0. Perdoável. Eu falei daqueles gols todos. 3-0? Não, do 0-3, pronto. Não, pois, eu vou falar de um 3-0. Então. 2000, José Mourinho. E o Mourinho. José Mourinho Foi. reencontra o Sporting. Ei, não me ponhas a falar desse 25 anos depois do célebre Benfica Sporting.
Uma vitória que na altura não era de todo óbvia para nós. Todo. E que levou a que o Mourinho tivesse sido despedido. E que levou a que o Mourinho tivesse sido despedido. E, portanto, falar de um Benfica Sporting numa semana destas com o Mourinho no banco e não falar deste jogo, eu estava guardado aqui para o final. E quando tu disseste, vou falar, eu ia falar a meio mas tu disseste na memória, eu pensei que... Boa. Portanto, há esse 3-0, o célebre jogo do João Tomás, gol de Van Hooijdonk, Pierre Van Hooijdonk. Por falar em pontas de lança que jogaram em equipas cuja palavra agora não posso usar também porque não é própria. Extraordinário, Pierre Van Hooijdonk, que era uma luz no meio daquele negrume todo. Mas muito craque. Era muito craque, era livres, era cabeça, era um Cardoso, foi um pré-Cardoso, foi um pré-Oscar Taquara Cardoso e, portanto, recordar esse jogo de 2000 na Luz, vitória por 3-0 com um jovem José Mourinho no banco, depois foi à vida dele e agora volta a defrontar o Sporting na Luz. Primeiro jogo neste regresso ao Benfica. Coincidência boa. Portanto, tinha isto guardado. Tem outra memória. Espero que não seja coincidência ele ir para a rua, mas acho que não. Pois, não dava jeito. Acho que se ganhar 3-0 desta vez não vai ser despedido. Ele também não foi bem despedido. Portanto, esta história também ele foi autodespedido, mas também não vamos entrar por aí. E há outra memória também que eu acho que é importante. Dia 1 de dezembro, inauguração da antigo Estádio da Luz. Também no universo benfiquista foi um tema que foi levantado. E do autocarro, aquele célebre autocarro que a malta do Benfica tem. Sim, e que eu acho que ainda está à porta do Estádio da Luz, hoje um modelozinho. E que vocês facilmente encontram imagens tipificadas dele. Sim. Também foi estreado num 1º de dezembro. Aí foi? É verdade. Pronto, já agora, do ponto de vista de memória, porque não há dúvida que os clubes de futebol, como hoje, foram sempre usados como instrumentos políticos, inclusive do poder da época. Houve discurso de Salazar no dia de inauguração do Estádio da Luz. Não havia como não ter, não é? Não tínhamos ilusões em relação a isso. Claro. Mas a ideia de que, porque é historicamente errada, a ideia de que, e sobretudo aqui a malta do Porto tem muito esse discurso, vocês eram o clube do regime. Gente, basta pensar no que era o hino do Benfica com a palavra avante, que foi proibido. Aquilo que nós hoje entendemos como o hino do Benfica não era o hino do Benfica. Não sei se foi aqui no primeiro episódio que o Sérgio falou disso, que já falamos disso. Somos os encarnados, porque não queremos ser vermelhos, porque éramos associados ao Partido Comunista. E reparem que a inauguração do Estádio da Luz tem como convidados também a equipa do Porto para esse jogo que ganha. A inauguração é feita num 1º de dezembro, dia da independência de Portugal. Exatamente. E agora peço a malta do Porto para ir ver quando é que foi inaugurado o Estado das Antas, em que dia foi e o que é que significava esse dia. Certo. Portanto, se querem falar desse tipo de coisas, e eu não estou a dizer que o Benfica não era usado pelo regime, não é esse o ponto. O Benfica era instrumentalizado. O que eu estou a dizer é que os clubes, enquanto organizações, pelo regime. As organizações importantes de uma sociedade são, obviamente, o poder político tenta instrumentalizá-los. E não há virgens ofendidas nisto. Não me venham cá com tangas de que uns eram democratas e outros não eram. Mas não vamos estar a terminar uma semana Benfica Sporting nisto. Não, mas esta da data era o... 1 de dezembro. Era mas assim, eu não te vou deixar terminar sem dares um palpite. Não temos feito isso. Então. Palpite para o Benfica Sporting. Ai. Quer dizer... Vamos voltar aqui à questão da semântica do palpite, que é que eu acho, o que é que eu quero. Uma pergunta simples. É quase aquela pergunta de escolha múltipla, que estavam lá os resultados, tens que escolher um. Eu acho que vamos ganhar 2-0. 2-0. Eu aposto num 3-0 para o Benfica. Ok. E com isto terminamos o episódio desta semana. Para a semana, pós-derby, cá estaremos. Grande abraço. Viva o Benfica.